Vivemos em uma sociedade marcada por muitos estímulos e diferentes propostas. As redes sociais ocupam bastante o tempo das pessoas. Por diversos motivos, procura-se cada vez mais suprir os desejos do próprio ego. Em meio a esse cenário, será que a Igreja de Jesus tem dado a ele o lugar devido? Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super e hoje vamos falar sobre Cristologia, vamos falar sobre a centralidade de Cristo na vida da igreja, na vida dos cristãos, das cristãs. E para conversar sobre este assunto, para discutir um pouquinho sobre o cristocentrismo, a importância de Cristo na vida da igreja, eu recebo o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Palmital, o pastor Davidson Leles. Pastor Davidson, seja bem-vindo, querido, ao Mente Aberta. Amém, Cássio. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de todos os telespectadores. E vamos lá, vamos conversar sobre Cristologia. Cristologia. Eu confesso que eu estou muito feliz de ter aqui hoje o pastor Davidson, porque eu pedi na produção, traz o Davidson, né? Davidson é meu companheiro desde a época, né, Davidson, do rádio, sim, né, no Super Debate. Super Debate. Depois migramos. Na época do Super Debate era metade do Davidson, eu sempre digo isso. Não é? Você perdeu 80? 81. 81 quilos. Sim. Há 81 quilos atrás, ele era essa pessoa maravilhosa, mas era mais pesadinho, né? Agora ele está com 90 e poucos quilos, né? 94. Mas continua abençoado. Graças a Deus. Isso aí é o Senhor derramando sobre nossas vidas e a gente tem caminhado nessa vertente, né? Que é o que a gente deseja, né, Cássio? É ser abençoado para poder abençoar a outros, né? Então, à medida que a gente vai abençoando, a gente é abençoado e vira um ciclo vicioso. Isso. Né? Virtuoso, né? Virtuoso. Virtuoso, vicioso, E muito obrigado aí pelo convite. Não, é muito sempre bom estar com vocês aqui. A gente tem que trazer pessoas que vão agregar. E graças a Deus, desde que eu te conheci, eu vi que você é um homem sério, você leva Deus muito a sério, e isso obrigado. Eu tenho que, como Deus me deu a oportunidade de estar aqui na TV, para trazer gente que vai agregar, né, valores, princípios importantes para a pessoa que está assistindo a TV aqui. O Davidson, me permite chamar pelo primeiro nome, né? Por favor. Essa questão da centralidade de Cristo, né? A pergunta central do nosso programa é a seguinte: a igreja tem dado a Jesus o lugar que deve? Eu vou deixar essa pergunta como a primeira, né, de outras que a gente pode fazer aqui. Se você entende que a igreja tem dado a Cristo o lugar dele? Não. E quando me veio o tema, eu comecei a pensar, eu falei com você que é um tema amplo e profundo. Eu acho que a igreja nunca deu a Jesus o lugar de honra, o lugar que ele deve ter. Até porque a gente não consegue mensurar o tamanho, né, essa proporção que ele tem em nossas vidas. Então eu percebo que muitas vezes, principalmente nos cultos, como a gente havia conversado, eu vejo que a gente se perde em muitos momentos não dando ao Senhor o lugar de honra. Ou seja, a gente vai para a igreja em muitos momentos com a motivação errada, com a motivação totalmente fora do contexto, fora do que realmente deve ser, que é de exaltar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, muitas vezes nós vamos para a igreja mais para poder dar uma satisfação às pessoas, ao nosso meio social, ao nosso convívio social. É porque talvez se eu não for à igreja no domingo à noite, aí eu vou ser cobrado pelo pastor, vou ser cobrado pelas ovelhas, pelos amigos. Então eu vou não para adorar ao Senhor, não para colocar Ele no centro da minha vida, que é o lugar que Ele deve estar. E eu acabo colocando outras necessidades, outras prioridades. É a verdade absoluta, né? A minha verdade absoluta é que no domingo eu tenho que ser crente, no domingo eu tenho que ser dizimista, no domingo eu tenho que ser ofertante, no domingo eu tenho que ficar de pé, quando me é ordenado a ficar de pé, mas muitas vezes eu faço sem a motivação correta, sem saber o porquê de fazer. Eu não faço para adorar ao Senhor, eu faço muitas vezes por um automatismo. E isso tem nos prejudicado muito, porque a gente, além de tudo, não tem procurado buscar a essência de quem é o Senhor, do que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem sido verdadeiramente para mim e, na verdade, o que Ele espera de mim. No caso do que Ele espera de mim, eu fico lembrando dos nossos irmãos do primeiro século. Sim. Aqueles que conviveram com Jesus antes da sua morte no Calvário e aqueles que, depois da descida do Espírito Santo, formaram a primeira igreja, né? Sim. Jesus, ele fez uma proposta ousada, desafiadora para os seus seguidores, para os seus discípulos, né? A ponto de Paulo, que veio após, né, o Espírito Santo, o ministério paulino, Paulo dizia o seguinte: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que diferencia a igreja do século XXI,
A igreja de 2017, 2018, da igreja do primeiro século, no aspecto de viver para Cristo. Você entende que a gente está vivendo para Cristo? Entendo, talvez seja até um pouco polêmico que eu vou falar. Eu entendo que não estamos vivendo para Cristo da forma como deveríamos viver, como eu entendo que também no primeiro século muitos não viviam. Tanto é que Paulo ele faz grandes exortações na carta aos Coríntios, aos Gálatas. Ele traz essas exortações. Por quê? Porque no meio daqueles que acreditavam no Senhor, aqueles que temiam o Senhor e aguardavam a volta dele, haviam também aqueles que não criam. Sim, por isso que ele escreveu. Por isso que ele escrevia as cartas. Então, por exemplo, eu estava lendo sobre o contexto de Abraão. Então, olha para você ver, quando Deus fala para Abraão, para ele sair do meio da sua parentela e sair do meio da sua terra e ir para uma terra que o Senhor ia lhe mostrar, eu fico me perguntando, será que nos dias de hoje, se o Senhor falasse isso para a gente, será que nós faríamos? E quando a gente fala nós, talvez seja um plural, e talvez envolva muitas pessoas da mesma forma que envolvia naquele tempo. E muitos não o fizeram. Muitos começaram a caminhar com o Senhor e o abandonaram no meio do caminho. Então é tão interessante, o Senhor ele nos chama primeiro para que Ele ocupe um lugar de honra em nossas vidas. E eu vejo a caminhada de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac. Eu vejo ali ele honrando o Senhor. Mas é interessante, quando você pega o livro de Hebreus, capítulo número 11, você percebe ali que Abraão ele vai para sacrificar Isaac, mas entendendo que o Senhor poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Então, na mente, no entendimento de Abraão, estava tudo definido. Vou chegar, vou matar Isaac e o Senhor vai ressuscitar do meio dos mortos. A igreja hoje ela não está disposta a pagar esse preço. Da mesma forma que no primeiro século também muitos não estavam. Então, eu entendo que nos dias de hoje nós estamos tendo uma grande dificuldade até pela forma que nós estamos chegando até você. Através de uma emissora de televisão, através de um aparelho de televisão. Então eu percebo que essa tecnologia que leva essa palavra de bênção à sua vida, ela também vem agregada com palavras que te afastam da presença do Senhor. Então é questão da escolha. Então a informação hoje ela ficou muito maior. Consequentemente, o inimigo ele tem investido muito e tem alcançado muito mais do que talvez alcançava naquele tempo. Mas se a gente for olhar pelo lado proporcional, a gente continua se perdendo da mesma forma e aqueles que acreditam, que creem, que têm Jesus no centro da sua vida, que o ser cristocêntrico, vai passar pelas dificuldades, pelas turbulências, sem tirá-lo do foco. Eu estou lembrando, Davidson, de uma fala, não sei se é do Spurgeon, dizendo que chegaria um tempo em que os pastores nas igrejas iam ficar entretendo bodes ao invés de alimentar ovelhas. Será que hoje, nossas igrejas, a gente, como líderes, como pastores que somos, não corremos um pouco esse risco de ficar entretendo as pessoas ao invés de alimentá-las com a palavra de Cristo, com Jesus? Porque me parece que como pais de crianças que sabem que tem que dar o alimento consistente para a criança, ficar dando bala, chiclete, chocolate, isso não vai resolver. Né? O pai frágil faz isso, dá só bala, chiclete, chocolate, mas o pai verdadeiro dá legume, fruta, arroz, feijão. Será que nós, pastores, não estamos incorrendo um pouquinho nesse risco de não darmos o verdadeiro alimento à palavra de Deus? É interessante que há algum tempo atrás eu vi uma expressão de um dos pastores, inclusive da nossa igreja, que mexeu muito comigo, que Deus o confrontou, que algumas pessoas mandavam e-mail para ele dizendo que ele era muito superficial. Superficial? Dizendo que ele era superficial. E ele foi diante do Senhor, então, um testemunho que ele deu de altar, então acho que eu posso reproduzir. Público. E ele falando assim que ele traz, às vezes, algumas mensagens superficiais, porque a nossa geração é superficial. Eu custei a entender isso. Mas por quê? Porque o problema maior está justamente na caminhada que nós, pastores, temos procurado trazer para dentro da igreja. A gente não tem procurado, em muitos momentos, pregar aquilo que o Senhor ordena que a gente pregue. A gente quer pregar, muitas vezes, aquilo que agrada. Por quê? Porque a conta de luz hoje está muito cara. A conta de água está muito cara. Eu tenho que aumentar os valores de arrecadação, então eu tenho que trazer uma mensagem que não afaste as pessoas. Eu tenho que trazer uma mensagem que aproxime as pessoas, mas aproximar com o coração voluntarioso financeiramente. E aí eu começo a fazer eventos que são literalmente eventos, que vão embora como ventos de doutrina. Vem, traz uma pessoa. Recentemente nós tivemos um evento no Palmital, Festa de Jovens. E uma das metas que eu coloquei para a equipe de trabalho
é que as pessoas que a gente fosse convidar, que era para que a gente procurasse saber como que está a caminhada delas na igreja delas. Então, os ministros de louvor, os pastores e tal, a gente ia procurar saber como que estava a caminhada. Por exemplo, qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia na sua igreja? Qual foi a última vez que você sentou para poder prestar um culto ao Senhor? Não assistir um culto, porque assistir um culto é diferente de prestar um culto. Perfeito. Qual foi a última vez que você assistiu, prestou um culto ao Senhor e não assistiu? Então, dentro disso aí, a gente começou a esbarrar em algumas situações, porque tem pessoas que elas são itinerantes, não na igreja, no contexto geral, na igreja onde elas congregam. Então, se nós como pastores não tivermos esse cuidado de trazer Cristo para o centro da igreja, o centro da nossa caminhada, nós corremos um risco de criarmos bodes e não ovelhas, de alimentarmos um rebanho de bodes. Então, eu acho que parte muito mais de nós que estamos à frente do que aqueles que estão chegando para serem alimentados. Eu fico me perguntando, lendo as Escrituras, como era o culto no primeiro século, pelo menos em Atos, né? Sim. Me parece que era um culto cristocêntrico. É bem verdade que Cristo, a maioria tinha convivido com Cristo, tinha visto até ser assunto aos céus, tinha recebido o Espírito Santo. Mas, por exemplo, Paulo, quando escreve para os Coríntios, e Corinto não era longe de Jerusalém. Sim. Então, aquelas pessoas ali, na sua liturgia, no seu culto, tinha uma prática que parece que era comum em outras igrejas. Tinha a questão da ceia. Você mencionou a ceia. Sim. Por que será que a ceia é um evento tão esporádico nas igrejas? Será que é porque ela tem um andamento mais lento? Porque me parece que é um momento do culto cristão que o foco é Jesus, né? Sim. O que será? É tão interessante, Cássio, que quando você pega justamente quando Paulo escreve aos Coríntios, retratando o contexto da ceia, ele está trazendo uma exortação. Por quê? Porque eles não estavam sendo cristocêntricos. Eles estavam sendo egocêntricos. Por quê? Porque eles não participavam da ceia como ela deveria ser, colocando o Senhor no lugar que ele deveria ocupar. Então eles chegavam com fome, eles bebiam e até se embebedar, caíam. Então Paulo ele traz essa exortação. Então é interessante que a igreja, naquele tempo, na igreja de Atos, eles, segundo os historiadores, eles ceiavam praticamente todos os dias. Eles estavam juntos todos os dias, estavam reunidos todos os dias. Hoje nós colocamos por uma questão de praticidade, colocamos como um culto só, uma vez por mês. Entendeu? Então, lá na igreja eu oriento, às vezes você vai visitar uma igreja, né? Você saiu, viajou, foi visitar uma igreja, e aí você vai participar, está tendo ceia lá, você deve participar. Porque a ceia não pode se tornar um ato religioso. Isso. Ela tem que ser realmente um momento de estar diante do Senhor, oferecendo a Ele e também trazendo historicamente o contexto do simbolismo ali da ceia, né? Que é representando a morte e a ressurreição de Cristo sobre nossas vidas. Então, quer dizer, a própria igreja de Coríntios, ela tinha essa dificuldade de trazer Cristo como centro. E Paulo precisava exortar. E aí, qual que é o contexto, o caso que eu entendo hoje? A necessidade de a minha vida estar no altar do Senhor. Eu não posso ficar olhando muito ao meu redor. Eu posso ter amizades, eu posso ter comunhão com os irmãos, mas eu tenho que ter a minha vida com Deus. Cristo é o centro da minha vida? Porque às vezes eu quero trazê-lo como o centro da igreja, mas não trago como centro da minha vida. Eu estou lembrando de duas passagens no Novo Testamento que eu queria que você comentasse depois do intervalo. Duas mulheres. Melhor, vou citar três mulheres. Uma delas que quebrou um vaso aos pés de Cristo. Sim. E foi até repreendida, né, por ter quebrado e derramado aquele perfume nos pés de Jesus. A outra estava aos pés de Jesus e a irmã a repreendeu. Sim. Eu queria perguntar para você, e você responde depois do intervalo, né? A igreja está mais para as duas que estavam aos pés de Jesus adorando ou está mais para aquelas que criticaram? Eu quero que você responda depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o pastor Davidson aqui no nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, conversando com o pastor Davidson Leles sobre a centralidade de Cristo nos cultos cristãos, na vida dos cristãos, das cristãs.
E eu queria que o pastor Davidson comentasse para mim acerca de duas situações do Novo Testamento, as duas envolvendo Jesus Cristo. Sim. Nas duas, havia duas mulheres que investiram um tempo aos pés do Senhor. Uma delas, inclusive, quebrou um vaso com perfume e ungiu os pés do Senhor. E as duas foram repreendidas. A igreja de hoje está mais para que as que se colocaram aos pés de Jesus ou para aquelas pessoas que fizeram a repreensão? Ah, com certeza aquelas que fizeram a repreensão. Com certeza, essa é sem sombra de dúvida. Porque a igreja continua focada nos seus motivos, nas suas vontades, no seu querer. Em paralelo com esses dois textos, né, eu tenho o texto Jovem Rico, por exemplo. Então, onde é trazido sobre ele ali ele traz uma pergunta para Jesus e ele traz uma resposta muito interessante. Senhor, o que faz para obter a vida eterna? Segue os mandamentos. Sigo todos. E ele estava falando dentro de um contexto judaico, dos mandamentos judaicos. Mais de 600 mandamentos, pelo que a gente lê, pelo que a gente entende. E aí o Senhor toca justamente num ponto crucial da caminhada dele. Então vai, vende o que tem, distribui entre os pobres e segue-me. E naquele exato momento ele abre mão dessa caminhada. E eu vejo a igreja de hoje caminhando dessa mesma forma. A igreja hoje está muito focada, está muito preocupada no ter do que realmente ser. A igreja preocupa em ter um bom carro, em ter dinheiro para ajudar na construção da igreja, em ter dinheiro para poder financiar obras e projetos missionários e sociais, mas a igreja se esquece de ser servo. Então isso eu acho que tem sido crucial. Nós temos abrido mão de sermos servos para termos o que dá. Então eu estou terceirizando a minha fé. Então quando elas são repreendidas por interesse escuso. Então, tipo assim, no caso, o Judas que estava querendo o dinheiro... Foi no caso da mulher com vaso. Sim, com aquela situação, explica rapidamente como é que foi, né? Ela pega um vaso de alabastros e começa a ungir a Jesus ali, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo, creio eu, sim, né? Preparando para a sua morte, sim, e a sua crucificação. Porque, de acordo com a lei judaica, havia todo um procedimento para aquele que fosse sepultado, né? Então ela já estava antecedendo. E Judas, ele... E era caro, o líquido ali era... Muito caro. Então, Judas, quando percebe aquilo, ele fica indignado. Então sobe a indignação no coração dele, pelo fato dela estar quebrando aquele perfume caro, que no momento eu não me lembro os valores, mas sim, a gente tem historicamente esses valores, é interessante. E ele fica indignado. E aí ele começa a trazer uma argumentação sobre aquilo. E é interessante que Jesus ele fala assim que aquilo que ela estava fazendo seria lembrado pelo resto da vida. Todos os lugares onde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Está sendo lembrada aqui agora. Perfeito. Né? Então, a igreja hoje ela parte desse princípio também, do interesse financeiro, do interesse material. Então, quando eu disse que a igreja hoje ela terceiriza a missão. Ela escolhe não ir, mas ela quer ter o dinheiro para pagar quem vai, para poder, diante do Senhor, creio eu um dia, não, eu não fui, mas eu enviei. E não é isso que o Senhor espera, não é isso que Ele deseja. O jovem rico vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres e segue. Poxa, peraí, não é muito bem a minha intenção. O que você tem deixado hoje, por exemplo, tomar o lugar de Deus na sua vida? O que tem impedido hoje você de deixar Cristo ser o centro da sua vida? E às vezes é um emprego que você batalhou tanto para poder conquistar. Às vezes é um namoro, às vezes é um filho, às vezes é um neto, às vezes é um casamento. Então, o que me apaixona nas escrituras, dentre as várias coisas, uma delas é justamente essa transparência de Deus. Porque Deus ele poderia ter ocultado os revés da sua palavra ali em relação a algumas pessoas que não cumpriram um objetivo, que não cumpriram um alvo pré-estabelecido. Então você pega Davi, por exemplo, com uma história fantástica em Israel como rei, mas o Senhor não oculta a história dele como pai. Então foi um excelente rei, mas foi um péssimo pai. Você está entendendo? Então isso me fascina no Senhor. Também. Absalão, sim. O bom foi neto. O próprio Aminon, que praticou, né, com Tamar ali, aquela questão do estupro. Então o que me fascina no Senhor é isso. Então isso faz com que eu coloque sempre Jesus no centro da minha vida para que eu possa caminhar dentro da verdade dele. E aí, só fazendo um paralelo, Cássio, muitas pessoas às vezes falam assim que quer ser um farol para iluminar outras vidas. Quando a gente diz que quer ser um farol, é bênção ser um farol.
Mas a gente não pode esquecer que o farol ele serve para direcionar. Mas o farol ele tem que ter uma lâmpada bem nítida. E para essa lâmpada ser nítida, toda sujeira, todo embaraço tem que ser retirado. E aí qual que é a questão? Você que quer ser um farol, você realmente quer deixar Deus limpar a sua vida? Falamos muito sobre Jó. Jó, tremendo. Mas muitas vezes queremos pegar o primeiro capítulo até o verso de número 6 e pegar o capítulo de número 42 a partir do verso de número 10. Não queremos entender o sofrimento, viver o sofrimento que Jó vivenciou. E muitas vezes nós estamos passando por isso. E é justamente muitos momentos onde a gente tira Cristo do centro das nossas vidas. E a igreja, consequentemente, ela acaba reproduzindo. Então, aí eu trazer uma responsabilidade para nós, pastores, que estamos à frente de rebanho. Se nós não trouxermos essa responsabilidade para redirecionarmos o rebanho, os milagres irão acontecer. Mas o Senhor vai nos cobrar porque não ensinamos a igreja da maneira que deveria ser ensinado. E esse ensino, ele se dá de diversas formas. Tem gente que está assistindo a gente agora num leito de hospital. E eu sei que isso acontece. Papai esteve internado há pouco tempo no hospital aqui em Belo Horizonte e tinha lá a Rede Super. Eu sei de várias pessoas que dizem, eu estava acamado e vi os programas da Rede Super. E eu fico me perguntando, uma TV como nossa, a Rede Super, Sim. Qual a finalidade da Rede Super? Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem para outro programa que eu faço na casa, falando assim, é um ótimo programa de entretenimento. Eu recebi como elogio por um lado, mas do outro lado eu fiquei um pouco assim, eu falei, não, entretenimento não. Porque eu fico me perguntando, nós evangélicos hoje, às vezes estamos querendo fazer entretenimento com as nossas músicas, Sim. com as nossas mensagens, com nossos programas de televisão. Não é uma tentação muito grande? Porque mensagens engraçadas, músicas com vários ritmos, programas engraçados, legais de televisão, entretém. Mas a minha pergunta é, mostram a Cristo? Você não acha que a gente está se mundanizando um pouco, entrando na onda do mundo de fazer igual, em vez de pregar o verdadeiro evangelho? Ai, Cássio, eu me perdoa, mas eu preferiria que você não tivesse me feito essa pergunta. Já fiz. Que vai gerar polêmica. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, Cássio? A gente entrou numa época dos talk shows. E a gente está fazendo talk show gospel. Muitas vezes a gente está na igreja, nada em você levar o evangelho com alegria, com amor e humor. Mas eu vejo que muitas vezes a gente está se tornando apenas animador de plateia. Sim. Então, quando Jesus está trazendo um discurso muito duro para o povo, muitos se levantam e falam assim, dura é essa palavra. E eles vão embora. E os discípulos ali, os dois, permanecem ao lado dele, permanecem caminhando com ele. E ele vira e fala, vocês não vão também não? Então Jesus, a mensagem que ele está mandando, eu falei assim, a palavra que eu tenho é esta. É dura mesmo. É dura mesmo. Se vocês quiserem ficar aqui, vocês vão ouvir. Se vocês forem embora, eu vou continuar pregando essa mesma palavra. Hoje, em muitos momentos, tem momentos na igreja que eu estou pregando a palavra e eu viro para os irmãos, assim, irmãos, a palavra hoje está igual a espada, né? Dura e longa, né? Mas é necessário em muitos momentos. Porque a gente precisa ser confrontado. A igreja hoje, ela não gosta de ser confrontada. A igreja hoje, ela quer ir, não, eu venho aqui, eu sou dizimista, como se ser dizimista fosse pagar pelo espaço que eu estou ali, eu quero ouvir pelo que eu estou pagando. Ali não é um lugar de entretenimento. Quer ter um lugar de entretenimento, vai ficar em casa, vai assistir alguns programas de televisão e tal, para o cinema, vai para o parque e tal. Então, o que eu entendo, Cássio, é que nós, como pregadores do Evangelho, não podemos nos furtar ao direito e ao dever e à obrigação, como Paulo fala, de pregar a palavra. Entendeu? Então, isso são de princípios pequenos. Não é em grandes eventos, é princípio pequeno. É não barganhar a palavra que me foi dada a oportunidade para poder pregar no dia que eu estou escalado para poder pregar. Então eu tenho o hábito de dizer lá na igreja, e recentemente, domingo, a gente estava ministrando, falando sobre o poder da influência. E eu trazendo para a igreja, não é uma autocomiseração e muito menos é uma hipocrisia no coração, não. Eu estava dizendo para eles que naquele dia eu estava pregando a palavra porque dos que estavam ali eu era o pior. Eu era o pior para poder pregar. E aí alguns ficam espantados, mas quando a gente pega todo o contexto da palavra, você pega Gideão, por exemplo, e eu tenho aprendido isso com os meus pastores. Quando você pega o contexto de Gideão, por exemplo, ele fala que ele era menorzinho, que a família dele era menor e ele era o menorzinho. Fala sobre Moisés. E hoje as pessoas, elas querem títulos, elas querem estar na posição, mas não querem vivenciar os encargos que a posição te dá. É tão interessante você falando, eu me lembrei que no nosso último encontro, no bate-papo, eu estava vindo de um velório.
E hoje eu estou voltando de um velório novamente. Eita. Então... Eu não vou te chamar mais para o Mas qual que é a questão? Você tem na igreja hoje, nas igrejas, quando eu falo igreja num contexto geral, pastores que eles não fazem velório, que eles querem estar nos casamentos. Pastores que querem, pessoas, líderes que querem estar no altar pregando a palavra, mas não querem, por exemplo, estar cuidando de uma célula. Não quer fazer um aconselhamento de um casal que está se perdendo. Por quê? Porque ele quer ser proporcionado e quer proporcionar simplesmente a animação de palco, a animação de auditório. Você não acha também que as nossas, sem querer ser conservador tradicional, mas os próprios cânticos, hinos, eles perderam um pouco o foco em Jesus, perderam os cânticos de adoração ao Cordeiro, né? Você deve lembrar, né, de cânticos que falavam do Cordeiro, que receba o louvor, a honra. Hoje os cânticos são muito horizontais, não é? Estão muito voltados para as pessoas e pouco para a adoração, não é? Mas porque qual que é a finalidade dos cânticos hoje? Não podemos generalizar, mas boa parte dos cânticos hoje eles são midiáticos. Eles são justamente levados para a mídia. Então, a mídia nem sempre ela vai enaltecer aquilo que não vende. A mídia, em muitos momentos, ela quer enaltecer aquilo que vende, aquilo que dá retorno. Sim. Porque aí a gente entra numa esfera que gasta-se muito para poder gravar um CD, gasta-se muito com material, com estrutura, e eu acabo trazendo louvores que vai trazer aquela autoajuda. Eu vou trazer palavras de autoaceitação, de autoajuda, e não vou trazer palavras de confronto durante o período da ministração do louvor. E aí eu conto experiências porque eu tenho que falar daquilo que eu vivencio. Sim. Recentemente eu tive uma reunião com o Ministério de Louvor da igreja, com alguns irmãos, e falei para eles justamente trazer esses hinos mais antigos. Por quê? Porque a gente passou por situações no passado que a gente enfrentou lutas e dificuldades que... Esses louvores mais antigos, eles têm uma história muito marcante e nos fazem lembrar desses momentos. E aí, recentemente, uma das nossas lideradas, ela mandou um áudio da célula dela cantando e ela falando que como as crianças, ela é líder de crianças lá na IBL Palmital, líder de célula da IBL Palmital. E ela mostrou que as crianças ficaram totalmente quebrantadas com o louvor bem antigo que ela cantou. As crianças chorando, se prostrando diante do Senhor. Então, volto a dizer, Cássio, infelizmente hoje a gente está muito focado naquilo que realmente traz resultados e não resultados na palavra, números. Então, a Bíblia fala no livro de Atos que o Senhor acrescentava à medida que iam sendo salvos. Mas a gente percebe hoje que Cristo não tem sido o centro da vida de muitos, por quê? Inclusive de pastores. Porque a gente tem vivenciado uma leva de suicídios, uma leva de situações pastorais, pastores abandonando o seu chamado. Para poder viver uma vida de trabalho onde não pregue-se a palavra. Você está entendendo? Então você pode trabalhar e pregar a palavra. Então pregue, se necessário fale. Então temos muitos pastores que eles estão abrindo mão disso. Abrindo mão de pregar esse evangelho, porque estão cansados. Cantores que saíram do secular, aceitaram a Cristo e hoje estão voltando para o secular. Que descobriram que não conseguiu emplacar, não conseguiu vender e tal, porque querem o status. Né? Então infelizmente é nada mais oportuno do que Paulo disse, né? Para mim o viver tem que ser Cristo. Sim. E morrer é lucro. Que a gente volte à centralidade de Cristo. Pastor Davidson, obrigado, querido. Nunca esquecendo de trazer as marcas dele. O Senhor te abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado a você também que assistiu essa conversa com o pastor Davidson Leles sobre a centralidade de Cristo na vida e no culto cristão. Que Deus te abençoe e eu te espero nos próximos programas Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.